Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Estou de volta para explicar a atividade 4 de língua portuguesa. O Pequeno Conto Abaixo é um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, Carlos Drummond de Andrade. Então vamos prestar atenção na leitura desse conto para que a gente possa estar respondendo as questões a seguir. As pérolas. Dentro do pacote de açúcar, Renata encontrou uma pérola. A pérola era evidentemente para Renata, que sempre desejou possuir um colar de pérolas, mas sua profissão de doceira não dava para isto. Agora vou esperar que cheguem as outras pérolas, disse Renata confiante, e ativou a fabricação de doces para esvaziar mais pacotes de açúcar. Os clientes queixavam-se de que os doces de Renata estavam demasiado doces e muitos devolviam as encomendas. Por que não aparecia outras pérolas? Renata deixou de ser doceira qualificada e ultimamente só fazia arroz doce. Envelheceu. A menina que provou o arroz doce aquele dia quase ia quebrando um dente ao mastigar um pedaço encaroçado. O caroço era uma pérola. A mãe não quis devolvê-la a Renata e disse: "Quem sabe se não aparecerão outras? E eu farei com elas um colar de pérolas. Vou encomendar arroz doce toda semana." Após a leitura, nós vamos responder atentamente as questões a seguir. Letra A. Renata encontrou uma pérola no pacote de açúcar. Por acaso ou porque procurou? Vai assinalar a resposta correta. Letra B. Renata esvaziou mais pacotes de açúcar porque... Então, daí é só vocês voltarem ao texto e procurar a resposta e copiar. Letra C. Muitos clientes reclamavam porque achavam que de Renata estava muito doce. Então também é só vocês procurarem no texto esse trecho e copiar. 2. Qual palavra indica que Renata passou a vida inteira esperando outra pérola? Encontrou, fazia, envelheceu, desejo. Então, olha lá. Eu quero saber qual é a palavra que está indicando, que está mostrando que a Renata passou a vida inteira esperando por outra pérola, por encontrar outra pérola, certo? Agora nós vamos recordar um pouquinho sobre sílaba tônica. Podemos classificar as palavras de acordo com a sílaba tônica, aquela que é pronunciada mais forte na palavra. E de acordo com essa classificação, as palavras podem ser oxítonas, última sílaba tônica, paroxítonas, que são as penúltimas sílabas tônicas, ou proparoxítonas, antepenúltima sílaba tônica. Então, para a gente relembrar um pouco mais, né, do que nós já aprendemos em anos anteriores, eu vou estar passando um vídeo bem rapidinho para vocês, ok? Vamos lá. A sílaba tônica é a sílaba pronunciada mais fortemente em uma palavra e nós vamos aprender a identificá-la. Caneta. Vamos ler devagar. Caneta. Conseguiram identificar qual a sílaba tônica? Se ainda não conseguiram, vamos chamar essa palavra. Caneta. Agora deu para perceber qual é
Então, nós descobrimos que a sílaba tônica da palavra caneta é NE. Vamos realizar esse exercício com outras palavras. Superfície. Vamos chamar superfície. Perceberam que FI é a sílaba tônica? Plástico. Plas é a sílaba tônica. Carro. Car é a sílaba tônica. Ao chamar é a sílaba que foi alongada. Vamos continuar fazendo esse exercício de chamar as palavras para identificar a sílaba tônica. Barril. Chinelo. Caracol. Viram como é fácil? E as sílabas que não são tônicas é chamada de sílabas átonas, que são as outras sílabas da palavra. Toda palavra tem uma sílaba tônica e ela pode estar em diferentes lugares da palavra, como vocês puderam observar. E dependendo do lugar ou posição dessa sílaba, a palavra terá uma classificação, que nós vamos aprender agora. Para classificar uma palavra conforme a sua sílaba tônica, nós temos que verificar a posição. Se a sílaba tônica é a última, nós dizemos que é uma palavra oxítona. Violão é a última sílaba tônica. Baú. U é a sílaba tônica. Perceberam? Agora, vamos aprender quando a sílaba tônica é a penúltima na palavra. Então, ela é classificada como paroxítonas. Chocolate. Lá é a sílaba tônica. Sabonete. Ne é a sílaba tônica e ela é a penúltima da palavra. Então, é uma palavra classificada como paroxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, nós dizemos que a palavra é proparoxítona. Mágica. Ma é a sílaba tônica. E é a antepenúltima. Então, é uma proparoxítona. Vamos treinar agora. Janela. Já identificamos a sílaba tônica. E ela é a penúltima. Então, classificamos como paroxítona. Música. A sílaba tônica é mu e é a antepenúltima. Então, é uma palavra proparoxítona. Nariz. Ris é a última sílaba tônica. É uma oxítona. Agora que vocês já aprenderam, beijos e até a próxima aula. Eu acho que deu para lembrar um pouquinho, né? Então agora vocês vão reler o conto e destacar todas as palavras acentuadas do texto. Vocês vão usar o lápis grafite para estar passando um traço embaixo de todas as palavras que são acentuadas. Depois, vocês vão circular a sílaba mais forte de cada uma dessas palavras. Então, todas as palavras que estão acentuadas no texto deverão conter um traço embaixo. E depois, vocês vão circular a sílaba que é mais forte dessas palavras que vocês grifaram, certo? A atividade 4, vocês vão pesquisar ou pedir ajuda de um familiar e completar o quadro abaixo, de acordo com a sílaba tônica. Por exemplo, a primeira coluna é a última sílaba tônica, com um exemplo de colar. Então, vocês vão pesquisar 5 palavrinhas em que a última sílaba é a tônica. A segunda coluna é as
penúltima sílaba tônica. Por exemplo, pacote. Vocês vão pesquisar também 5 palavrinhas. E a última coluna é a antepenúltima sílaba tônica, com o exemplo de pérola. Só lembrando e dando uma dica, que todas as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica, elas são acentuadas. Ou seja, todas as palavras que são proparoxítonas são acentuadas. Vocês vão encontrar palavrinhas em dicionário. E no dicionário tem a classificação, certo? 5. Assim como pérola, palavras com a antepenúltima sílaba forte são acentuadas. Encontre-as no quadro abaixo e reescreva acentuando adequadamente. Prestem atenção. Essas palavras que estão aqui neste quadro, algumas são acentuadas. Não são todas as palavras que têm acento. Então, presta atenção para não sair colocando acento em todas as palavras, certo? Vocês vão ter que ler todas as palavrinhas e tentar lembrar quais são as que levam acento. E depois copiar nessas linhas abaixo as palavras que foram acentuadas, certo? Nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, volta no vídeo para compreender melhor o que é sílaba tônica. Até o próximo!